Oi, pessoal! Vamos falar de uma habilidade que, no mundo do trabalho, é simplesmente fundamental. Saber dar um feedback que funciona de verdade. Sabe, um feedback que seja claro, objetivo e que de fato gere uma melhoria. Porque a gente sabe que um feedback vago, bom, esse só cria confusão. Vamos mergulhar em como fazer essa transformação. Você precisa ser mais proativo. Quem é que nunca ouviu algo assim? Ou talvez um seja mais estratégico, tenha mais iniciativa. Ou o clássico, você precisa se comunicar melhor. São aquelas frases que a gente escuta o tempo todo, mas que, na real, deixam a gente com muito mais perguntas do que respostas. Pois é, sou familiar para muita gente, né? A grande questão é essa, o que isso de fato significa? A ambiguidade é o maior inimigo aqui. Esse tipo de comentário não dá um caminho, não mostra o que precisa ser feito. Pelo contrário, muitas vezes o que ele gera é frustração, desmotivação, porque a pessoa simplesmente não sabe por onde começar a mudar. Então, para organizar nosso papo, vamos seguir este caminho. Primeiro, a gente vai entender a fundo o problema do feedback vago. Depois, vamos direto para a solução, a mudança para fatos, com exemplos bem práticos. Em seguida, vamos ver como adaptar essa comunicação para cada pessoa e, para fechar, entender qual é o papel estratégico do RH nisso tudo. Ok, vamos começar direto na raiz do problema. Por que será que essas avaliações que são baseadas só em percepção pessoal acabam sendo tão ineficazes e, às vezes, até fazem mal? É simples. Quando um feedback se baseia num julgamento tipo seu trabalho foi fraco, ele não leva a lugar nenhum, é um beco sem saída. Ele não aponta o que precisa melhorar, nem como. E o resultado? Confusão sobre o que se espera, desmotivação por sentir que o esforço não foi visto direito e, no fim das contas, o desenvolvimento profissional fica paralisado. Certo, então como é que a gente sai desse ciclo vicioso? A resposta está numa virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. Sair do campo da opinião e entrar de cabeça no território dos fatos. E a definição está aqui bem clara. Feedback objetivo não é sobre o que a gente acha, é sobre o que a gente pode apontar. É uma comunicação que se baseia em coisas concretas, em dados, em eventos que aconteceram, em comportamentos que todo mundo pode ver. É tirar todo aquele ruído da interpretação pessoal da conversa. Esse quadro resume perfeitamente a transformação. De um lado, o que a gente precisa evitar, julgamentos e interpretações pessoais. Do outro, o que a gente precisa praticar, fatos, evidências, comportamentos observáveis. É trocar aquela crítica genérica por algo específico e preciso. Essa é a virada de jogo. Beleza, a teoria é super importante, mas é na prática que a mágica acontece. Então vamos ver como isso funciona no dia a dia, com alguns exemplos que não deixam dúvida. A diferença aqui é gritante, né? Dizer só a apresentação não foi boa é um julgamento puro. Agora falar na apresentação os dados do slide 5 estavam desatualizados. Ah, isso é um fato, é específico, dá pra agir em cima disso. A pessoa sabe exatamente o que precisa corrigir. E o mesmo vale para os outros exemplos. A gente troca uma percepção vaga como você parece desengajado por um comportamento observado. Notei que você não contribuiu. Troca o pedido genérico seja mais organizado por um dado concreto. O relatório atrasou 2 dias. Fica muito mais claro. Mas calma, um bom feedback não é só ser factual. Ele também precisa ser relevante, fazer sentido para quem está ouvindo. E isso quer dizer adaptar a nossa comunicação para cada momento de carreira do profissional. Pensa comigo. As necessidades de desenvolvimento de alguém que está começando são completamente diferentes das de um profissional sênior. Um feedback que funciona de verdade leva isso em conta. Ele ajusta o foco para o que realmente importa em cada fase da jornada profissional, seja uma habilidade técnica, comportamental ou de gestão. E olha só como isso funciona. Para um profissional júnior, o foco do feedback costuma ser em refinar a técnica, garantir que as tarefas sejam bem executadas, seguir os processos direitinho. Já para um sênior, a conversa é outra. O papo vai para o impacto estratégico do trabalho, a capacidade de ser um mentor para os outros, de ajudar a construir o futuro da empresa com inovação. E para ajudar a estruturar essa conversa, a gente pode pensar nessas grandes áreas: técnica, operacional, comportamental, gerencial e até pessoal. Um feedback objetivo e bem direcionado ajuda a impulsionar o desenvolvimento em cada uma delas, sempre de acordo com a fase da carreira. Agora, uma coisa importante: mudar o jeito de dar feedback não é uma tarefa só do gestor isoladamente. É uma mudança de cultura na empresa inteira. E é aqui que o RH entra com um papel, absolutamente estratégico para fazer isso acontecer. Repara só onde a avaliação e feedback se encaixa nesse ciclo todo da gestão de pessoas. Não é um evento isolado lá no final, é a ponte.
a ponte que conecta o desenvolvimento de alguém com as decisões de carreira, como uma promoção ou até um desligamento. Acertar nesse ponto é crucial para tudo funcionar bem. Então o RH atua como um verdadeiro parceiro da liderança. É papel dele treinar, orientar os gestores para essa comunicação factual, ele também ajuda a planejar o desenvolvimento de cada um, estimula uma cultura que não olha só o que precisa melhorar, mas que também valoriza e alavanca os pontos fortes, e claro, garante que o processo todo seja visto como algo construtivo. E o grande objetivo de tudo isso, o ponto final, é este: é mudar completamente a percepção sobre a avaliação. Deixar de ver esse momento como uma hora tensa, de julgamento, sabe? E transformá-lo numa ferramenta poderosa de diálogo, de desenvolvimento contínuo, onde o foco é sempre o crescimento. Para a gente terminar, fica a reflexão. Da próxima vez que um feedback estiver na pauta, seja para dar ou receber, que tal parar e pensar como a gente pode garantir que essa conversa seja baseada em fatos, que seja específica e que realmente ajude no desenvolvimento? A mudança de cultura que a gente tanto quer começa, na verdade, na nossa próxima conversa.